Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 2 para a Univesp. Essa é a nossa aula de revisão, onde eu vou apresentar para vocês alguns conceitos, alguns tópicos que são mais importantes que a gente viu durante este curso, incluindo também alguns assuntos que vocês pediram para que a gente pudesse explicar de maneira um pouco melhor, já que vocês manifestaram um pouco de dificuldades para poder entendê-los. Então, começando aqui, né, ah, nossos objetivos da disciplina, como objetivo dessa disciplina em particular, né, a ideia seria reforçar a prática de programação na linguagem Python, também a composição de programas com múltiplos arquivos de código-fonte, uso de bibliotecas, APIs, principalmente para a web, né, e também as interfaces gráficas. Então, essa disciplina foi uma continuação da primeira disciplina de Algoritmos e Programação 1. Lá a gente viu os conceitos mais básicos de programação, lógica de programação, instanciando para a linguagem Python. E nessa disciplina a gente viu coisas um pouco mais avançadas, né, como as bibliotecas, uso de arquivos, entre outras coisas. Inclusive também uma noção básica de programação orientada a objetos, que também a gente teve uma semana específica para isso. Então aqui a gente tem o conteúdo que foi abordado, né, durante esse curso. Na primeira semana a gente viu o gerenciamento de memória, arquivos e depuração de programas. Na semana 2 eu apresentei para vocês a ideia básica de programação orientada a objetos e também de modularização. Na semana 3, a gente viu um pouco sobre funções recursivas, como que a gente implementa essas funções, como que elas podem ser usadas para resolver problemas específicos. Na semana 4, a gente viu algumas estruturas de dados bastante importantes para a área de computação, que são as pilhas, filas, listas e as árvores. Depois, na semana 5, a gente viu também uma noção básica de algoritmos de ordenação e de busca. Depois, na semana 6, nós vimos como realizar processamento de elementos da web, como páginas HTML, JSON, entre outros conceitos relacionados com arquiteturas de cliente-servidor, HTTP, entre outros pontos que são relacionados com a aplicação da web. Depois, na semana 7, a gente viu também algumas coisas sobre interfaces gráficas, como criar janelas, botões, fazer com que esses botões tivessem funcionalidades quando o usuário interage com eles. E por fim, na semana 8, eu mostrei para vocês um pouquinho sobre ferramentas de versionamento, de controle de versões, né, como o Git, o GitHub, e também um pouco sobre testes automatizados, e incluindo esta revisão que a gente está tendo hoje. Então, o pessoal do TI da Univesp entrou em contato com vocês solicitando que vocês preenchessem um formulário para poder indicar assuntos da disciplina que vocês sentiram mais dificuldades. E aí eu recebi essa lista, né, de feedback e eu compilei eles num conjunto de 4 assuntos que a gente vai ver nesta revisão. Então, o assunto que mais foi abordado, que mais foi citado por vocês, era o conceito de recursividade. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre funções e recursividade nesta revisão. Um outro ponto também que vocês também ficaram com um pouco de dificuldade foi a programação orientada a objetos, que realmente é um mundo novo, né, que principalmente o pessoal da computação vai ter uma disciplina específica sobre programação orientada a objetos. Então, se vocês não entenderam, né,
nessa disciplina todos os conceitos, não se preocupem, porque vocês vão ver adiante, né, no curso de vocês, outras disciplinas que abordam também esse tema. Mas que hoje a gente vai tentar ver mais um pouquinho, né, pelo menos a parte mais básica, para que vocês possam, pelo menos, compreender a noção básica sobre esse assunto. E também outro assunto que vocês mencionaram foram as pilhas e filas. E, por fim, as árvores binárias de busca, que também a gente viu lá na semana onde eu apresentei para vocês as estruturas de dados mais importantes da área de computação. Então, a gente vai ver também hoje um pouco sobre isso. Bom, então começando pelo primeiro assunto, que são as funções e recursividade, a linguagem Python, assim como outras linguagens, permitem que o programador crie suas próprias funções. E isso é útil quando a gente precisa executar uma sequência de instruções várias vezes, e isso feito em diferentes partes do nosso programa. Então a gente pega essas instruções, coloca elas dentro de uma definição, né, de uma função, e aí toda vez que a gente chama aquela função, na verdade a gente vai estar executando aquelas instruções que foram inseridas dentro da implementação da função. E isso você pode passar também parâmetros para dentro desta função, para que ela possa processar eles. E essa passagem de parâmetros é sempre por valor, mas quando a gente passa uma lista, por exemplo, aí a gente pode alterar os valores desta lista dentro da função. Então aqui temos alguns exemplos. Então imagine que eu tenho a definição de uma função f. Então, definir uma função envolve usar a palavra-chave def, tá? Depois o nome da função, né, que nesse caso aqui eu chamei de f, e entre parênteses os parâmetros que essa função recebe. Então essa função recebe dois parâmetros, x e y, e a função consiste em fazer uma troca dos valores. Então, nesse caso, o y recebe x, o x recebe y. E só que quando a gente chama essa função aqui embaixo, né? Então a gente define x igual a 2, y igual a 3, daí a gente chama a função f com x e y. Teoricamente a função deveria trocar esses valores, de fato dentro da função ela realiza essa troca, mas essa alteração não afeta os argumentos que são as variáveis que estão fora da função. Então, quando a gente manda imprimir aqui x e y, a linguagem vai imprimir 2 e 3, que é x e y, tá? Então, não é feita essa troca dentro da função. Já quando a gente passa uma lista como parâmetro para dentro de uma função, então aqui eu estou definindo uma função g que recebe uma lista e lá dentro eu faço com que o primeiro elemento desta lista receba o valor 9. E aí passando aqui essa lista como parâmetro, como argumento, né, para dentro desta função g, na hora da gente imprimir essa função após voltar da função g, ele vai imprimir, de fato, 9, 2 e 3. Tá? Então, quando a gente passa uma lista para dentro da função e faz uma alteração dentro da função daquela lista, isso é afetado para o lado de fora. Tá legal? E uma função recursiva? Uma função recursiva é quando ela é definida em seus próprios termos, de uma maneira direta ou indireta. Então, quando você tem uma função e dentro da implementação desta função você chama a mesma função, a gente chama essa função de função recursiva. Então, olha um exemplo aqui. Essa função é para fazer uma soma dos elementos de uma lista. Até alguns de vocês falaram que não conseguiram fazer este exercício, né? Esse exercício foi proposto quando a gente falou sobre funções recursivas, e essa função então realiza uma soma dos elementos
que estão armazenados em uma lista. Então, aqui ó, eu tenho a definição da função soma, e aqui eu estou chamando a própria função soma. Então, dentro da função eu chamo ela mesma, então essa função soma ela é recursiva. E o que faz essa função, né? Então, a gente chama inicialmente aqui, com o L, né, que tem os elementos 2, 3 e 2, a gente vai executar a soma passando essa lista e o i, né, que é esse segundo parâmetro aqui da função, a gente está mandando o último índice da lista, que é o tamanho da lista menos 1. Então, na verdade, a gente está passando aqui 2 como parâmetro, né, porque o len de L é 3 menos 1, 2. Então, o último índice da lista, né, então aqui eu tenho o índice 0, 1 e 2, tá? Então, o i ele recebe esse valor 2. E o que é feito dentro da função? É verificado se o i for 0, ele retorna o primeiro elemento da lista. Caso contrário, ele vai retornar o valor daquele elemento, então v de 2, né? Então aqui ele vai retornar 2, que é esse cara que está aqui, tá? Mais o resultado da chamada recursiva, né, da função soma, onde a gente passa também a lista, só que agora com esse índice i decrementado em uma unidade. Então aqui ele vai chamar de novo a própria função com v, né, que é a lista, só que agora com i igual a 1. Tá? Então, pessoal, para a gente poder executar isso, a gente pode fazer algo assim, né? Ó, então a gente faz passando aqui o L, né, que é onde você tem lá 2, 3 e 2, e o teu I aqui igual a 2, que é a chamada inicial à função soma. Na verdade, esse L que está aqui, a gente pode usar o valor V, tá? Que é o parâmetro que está aqui, né? Que é o que vai receber aquela lista que a gente está passando lá no lado, né? Aqui nesta linha aqui de baixo, tá legal? O que vai ser feito ali dentro, né? Então, com V igual a 232 e I igual a 2, ele vai entrar nesse if, vai verificar que esse if é falso, então ele pula e vem para o else. O que o else vai fazer? Ele vai fazer um return de v de i, que é 2, tá? Então, v de 2 é 2, então ele vai colocar 2, mais a soma, né, de v, só que agora com 1, que é o i menos 1, tá? Aqui nesse ponto, pessoal, ele ainda não vai retornar, porque ele não sabe o valor de soma. Então, primeiro ele vai encontrar o valor dessa soma para daí depois sim somar com 2 e poder retornar isso para fora da função. Então, aqui dentro, ele vai chamar novamente a própria função soma. Então, eu vou abrir um novo escopo, tá? Com uma nova variável v, que mantém ainda, né, os valores 2, 3 e 2, só que agora com i igual a 1. Então eu estou dentro de uma nova chamada a função soma. O que é feito lá dentro, né? Então, i é igual a 0? Não, é igual a 1. Então ele entra novamente nesse else, o qual vai nos retornar um return, v de 1 agora que é 3, tá? Então v de 1 é 3, mais a soma de v com 0, tá? Porque i era 1, tá? Tá aqui, ó, v1, agora vira 0. Só que aqui ele também não vai conseguir retornar esse valor, porque você precisa calcular o valor de soma v de 0. Então ele entra numa terceira recursão com um novo conjunto de parâmetros, v, 2, 3 e 2, e i igual a 0 agora. Com i igual a 0, agora que
a coisa muda, porque ele entra nesse if, porque i é 0. E aqui ele vai retornar o v de 0, que é 2. Tá? Esse return 2, pessoal, é exatamente o resultado desta soma v de 0. Então, esse 2 a gente pode substituir naquela chamada. Então, isso daqui agora vale 2. Tá? E eu pegando esse 2 e somando com 3, vai me dar 5. E esse return 5, que é esse resultado aqui, né, do 3 com 2, vai ser retornado aqui para esse soma do lado de fora. Então, isso daqui vai ser 5. E ele vai somar depois esse 5 com 2, que vai ser 7, né? E esse 7 vai ser retornado para fora da função. Então, esse 7 é o valor que vai ser impresso aqui, ó, no print da soma. Tá legal? Então, é que ele vai imprimir o valor 7. Muito bem. Então, esse foi o assunto sobre funções recursivas. Agora a gente vai ver sobre programação orientada a objetos, tá? Que foi outro assunto que vocês pediram. Então, a programação orientada a objeto é um novo paradigma onde você encapsula os dados e procedimentos dentro de um único elemento que a gente chama de objeto, tá? Então, para isso a gente usa o conceito de classes, que é uma maneira de você especificar que tipo de dado que você vai armazenar e quais funções que você vai definir para poder manipular aqueles dados. Então, daí a gente cria uma classe para poder especificar isso e para utilizar isso a gente cria os objetos, tá? Então, na prática, a gente primeiro define uma classe e depois a gente instancia essa classe, onde essa instanciação a gente chama de objeto. Tá legal? Então, olha só um exemplo que eu falei aqui na aula, né? Então, imagina que eu quero definir um conceito ponto num plano cartesiano de 2 dimensões e o que eu tenho que atributos, que informações que esse ponto armazena. Então, eu posso dizer, por exemplo, que esse ponto armazena duas informações que são as coordenadas dele, né? A coordenada x e a coordenada y. Então, tanto x como y, a gente chama isso de atributos da classe point, que é o que eu estou definindo aqui. E para a gente manipular esses atributos, a gente usa os métodos, que são funções que têm acesso direto àqueles atributos, e aí esses métodos podem fazer alterações, criar ou instanciar esses atributos aí conforme a necessidade. Então, por exemplo, eu defini aqui métodos como setX, setY, get e move, que são funções que fazem alterações nesses atributos x e y. Então aqui a gente tem a implementação desta classe point, tá? Aqui nesse método init é a inicialização do objeto, né? Então quando a gente cria um objeto dessa classe, automaticamente esta função init é chamada. E o que esta função faz? Ela atribui valores 0 para dois atributos desta classe point, que é o x e o y. E olha só aqui a definição do setX, sety, move, get, tá? São todas funções que realizam alterações nos atributos que foram definidos aqui em cima. Então a função setx é para eu dar um novo valor para x. Sety é para eu dar um novo valor para y. O método move é para eu alterar aquele valor conforme valores de x e y que a gente passa comparando, tá? E a função str, que é essa última aqui, é para a gente imprimir o objeto ponto
segundo um formato que a gente especifique, que nesse caso aqui abre parênteses, o valor de x, vírgula, o valor de y e fecha parênteses, tá? Então, aqui a gente está definindo um objeto chamado de P, que é um objeto da classe Point, tá legal? Estou setando os atributos x e y para 3 e 4, e depois eu chamo o método move, que vai somar 1 no valor de x e 2 no valor de 4. E aí, quando a gente manda imprimir esse objeto P, ele vai imprimir 4 e 6, né? Porque o 3 foi somado com 1 e o 4 foi somado com o 2 dentro da função move. E aqui eu tenho uma definição de um outro objeto que é da mesma classe, só que é outro objeto, tá? Então, cada objeto tem os seus próprios valores de atributos. Aqui eu estou setando x do objeto Q para -1 e 2 para o atributo y, tá? E depois eu chamo o método move para 1 e 3, só que aí aqui eu chamo a função get, que vai retornar os valores de x e y conforme a definição que está aqui desse lado esquerdo. Então, os valores de x e y vão receber, como x era -1, a gente somou 1, então x agora vale 0, e o y, que era 2, foi somado com 3, virou 5. Então, quando a gente mandar imprimir x e y, ele vai imprimir 0 e 5 aqui na tela. Tá joia? E aí a gente tem também o conceito de herança, que está relacionado, né, com programação orientada a objeto, que é uma maneira de você reutilizar classes que já existem na tua biblioteca, né? Então, um exemplo é, por exemplo, supondo que eu queira criar agora um ponto não mais em 2 dimensões, mas sim em 3 dimensões. Então, eu poderia utilizar ou reutilizar aquela classe point que a gente acabou de definir, que tem os atributos x e y, só que agora a gente vai adicionar mais um atributo, que é o atributo z e respectivas funções ou métodos relacionados, tá? Então, por exemplo, a função setz aqui. Então, para isso a gente usa a herança. Então, a gente vai definir uma classe point3D que herda da classe point. Então, aqui a gente cria dessa maneira, né? Cria a classe, e aí entre parênteses a gente coloca a classe base ou classe pi. Aqui a gente está inicializando, chamando, né, o método init lá da classe point para setar x e y com 0, tá? E depois a gente seta z aqui para 0 também. Mais o método setz, que está aqui. O método get, que vai retornar x, y e z. Lembrando que quando a gente define a classe como sendo uma herança, né, da classe pi, então ela herda todos os atributos e todos os métodos da classe pi. Então aqueles atributos x, y e y são perfeitamente acessíveis aqui dentro desta função get ou de qualquer outra função desta classe point3D. E aqui a gente chama o método move, que na verdade usa também o método move lá da classe pi, e depois ele seta também o z, o atributo z também com um valor que é passado aqui como parâmetro. E por fim, o método str, que vai imprimir x, y e z neste formato aí entre parênteses, tá legal? E aqui uma utilização, né? Então eu estou criando aqui um objeto R, estou setando x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3, e estou somando uma unidade em cada atributo. E quando a gente manda imprimir R, ele vai imprimir 2, 3 e 4. Tá certo? Bom, pessoal, se vocês entendem esse conceito de programação orientada a objetos, fica mais fácil de você entender esses códigos
de pilhas e filas, que foi também um outro assunto que vocês pediram. Para entender pilha e fila, não precisa entender programação orientada a objetos. Na verdade, a gente está usando a programação orientada a objetos para poder mostrar uma implementação de pilhas e filas, mas não seria necessário. O que vocês precisam saber sobre pilhas e filas? Na verdade, a gente tem que entender quais são as regras de inserção e remoção de elementos em pilhas ou em filas, tá? Então, no caso de pilha, a gente tem que pensar sempre numa pilha de pratos, tá? Então, a gente sempre vai inserir no topo desta pilha e a remoção é sempre de trás para frente. Então, se você tentar remover um prato, por exemplo, que está lá embaixo, tudo vai desmoronar. Então, você sempre vai removendo de trás para frente. No caso de fila, é o contrário. Então, numa fila de banco, por exemplo, o primeiro que entra na fila é o primeiro que vai ser atendido. Então, é exatamente isso que é a regra, né, de inserção e remoção de fila, tá? E aí a gente tem aqui a implementação da estrutura pilha e da fila usando programação orientada a objeto. Então a gente está definindo aqui um atributo data para pilha, como também para fila, que a gente está usando uma lista nesse caso. Para inserir um elemento, a gente usa a função append, que sempre vai inserir no final desta lista, tanto para pilha como para fila. Só que o que difere entre elas é a remoção. Então, enquanto a remoção da pilha, a gente remove sempre o último elemento, quer dizer, o último que foi inserido, na fila a gente vai remover o primeiro elemento desta fila. Tá? Então, essa é a principal diferença entre pilha e fila. E as demais funções são bem parecidas entre si, exceto pela função top, né, que também precisa obedecer esses critérios aí de pilha e de fila. Tá legal? E por fim, pessoal, a gente viu alguma coisa sobre árvores. E uma das árvores que são bastante importantes são as árvores binárias de busca, que vocês também pediram para eu explicar um pouco mais. Então, uma árvore binária de busca é aquela onde cada nó vai ter no máximo 2 filhos. Então, você tem aqui, por exemplo, um nó D, ele tem o filho da esquerda e o filho da direita. O F tem o filho da esquerda e filho da direita, e assim por diante. Além desse conceito de grau, né, no máximo 2 filhos, você precisa também obedecer à relação de ordem entre as chaves. Então, numa árvore binária de busca, os elementos que estão ao lado esquerdo de um determinado nó vão ser sempre menores do que a raiz. Então, por exemplo, aqui eu tenho o elemento D, então todos os elementos que estão ao lado esquerdo são menores do que D. E todos os elementos que estão à direita são maiores do que D. Já nesta segunda árvore, ela não é uma árvore binária de busca, por quê? Porque o B que está aqui, ele é maior do que o A, tá? Então não pode, porque o lado esquerdo do A deveria ser elementos menores do que aquela raiz, tá? Então por isso que, apesar de ser grau 2, essa árvore aqui, ela não é binária de busca, tá? E aí a gente tem algumas funções dessas árvores. Então, por exemplo, para realizar uma busca nesta árvore, acaba sendo bastante eficiente se esta árvore estiver balanceada, tá? Onde você vai fazer uma busca, por exemplo, pelo elemento E, você começa sempre da raiz, e se esse elemento for maior ou menor do que daquela chave da raiz, você vai ou para o lado esquerdo ou vai para o lado direito da árvore. Então, por exemplo, como E é maior do que D, você vai para o lado direito. E continua. O E agora ele é menor do que F, então ele vai para o lado esquerdo desta árvore. Então ele vem para o lado de cá. Até ele encontrar o elemento, nesse caso ele encontrou o E, tá?
ou até ele chegar no final da árvore, né, no nó que não existe, né, que é um nó folha, tá legal? Então daí quer dizer que ele não encontrou o elemento na árvore. O procedimento de inserção, pessoal, eu não expliquei porque a ideia da nossa disciplina não era entender em detalhes esses conceitos aí das árvores binárias de busca. Mas eu posso explicar em termos gerais para vocês como que é feita a inserção de um elemento nesta árvore. Então a inserção ela é sempre feita como um nó folha, tá? Então imagina que eu quero inserir o elemento H nesta árvore, eu vou começar também da raiz e vou fazer o mesmo processo que é feito com a busca. Como o H é maior do que D, eu vou para o lado direito. Como H é maior do que F, eu também vou para o lado direito. E como o H é maior do que G, eu continuo indo para o lado direito. Só que agora aqui, como esse filho está vazio, é aquele lugar onde eu vou inserir o H. Tá? Então é bem simples. Lembrando que numa árvore binária de busca você não tem elementos repetidos. Então se eu quiser, por exemplo, inserir o elemento E nesta árvore, ele não vai fazer nada, porque o elemento E já existe na árvore. Tá? Então você não pode ter elementos repetidos nesta árvore de busca. E a remoção, pessoal, também segue algumas regrinhas que posso explicar também bem rapidamente para vocês. Então, por exemplo, supondo que eu queira fazer uma remoção dos elementos A, G e D nesta árvore que está aí, nesta ordem que eu apresentei, tá? Então, por exemplo, remover o elemento A, o A está aqui, né? Então, quando aquele nó é um nó folha, a remoção é bem simples, basta você remover ele. Então, a tua árvore ficaria D, B, C, F, E, G e H. Tá? Então, é simplesmente remover aquele nó. Agora eu quero remover o elemento G. O G, ele está aqui, tá? E esse G, a gente cai agora num segundo caso, que é quando o elemento que a gente quer remover, ele tem apenas um filho. O que a gente vai fazer nesse caso, né? A gente vai remover aquele nó, e aí a gente vai pegar aquele filho que está órfão e vai subir ele. Então agora o H ele vira filho direito do F. Tá legal? E para finalizar, para eu fazer a remoção agora do elemento D. Então aqui eu caio num terceiro caso, que é quando eu quero remover um nó que tem dois filhos. O que eu faço? Aqui eu vou ter que fazer o seguinte, né? Eu vou ter que pegar o maior elemento da subárvore da esquerda ou o menor elemento da subárvore da direita e vou colocar esse valor lá no lugar do D. Então, supondo que eu pegue o maior elemento da subárvore da esquerda, no caso é o elemento C, então eu vou pegar esse C e vou colocar no lugar do D. E vou aplicar a remoção na subárvore da esquerda. Então eu vou considerar agora apenas essa subárvore aqui, tá? Que tem B e C, e vou chamar a função de remover para o elemento C. Chamando essa função recursiva, né, eu quero remover o C, ele entra no primeiro caso, né, que é a remoção de um nó folha. Então, ele vai lá e remove o C, sem problema nenhum, ficaria o B ali sozinho. E aí, esse seria o resultado da tua árvore após a remoção do D. Tá joia? Muito bem, pessoal. Então, esse foi o nosso material de revisão. Eu apresentei para vocês alguns conceitos que vocês pediram, né, para que eu falasse da nossa disciplina.
É, além desses conceitos, também tem vários outros que a gente viu, como a parte das interfaces gráficas, processamento de elementos da web, listas, gerenciamento de memória, entre outros conceitos aí que a gente viu ao longo dessas 8 semanas, tá? Então, eu espero que vocês possam ter entendido um pouco mais, principalmente sobre esses pontos que vocês ficaram na dúvida, e espero que vocês possam realizar uma ótima prova, uma excelente avaliação, e que a gente possa se ver aí numa próxima oportunidade, tá legal? Muito obrigado pela atenção de vocês e até breve. Valeu!